Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos dar início a um novo módulo aqui do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Agora nós falaremos sobre frações. E aí nós vamos entrar fundo. Nós vamos falar da ideia de fração, como que se lê uma fração, nós vamos comparar frações, depois vamos adicionar, subtrair, multiplicar, dividir e fazer potenciação envolvendo frações. Lógico, tudo dentro de um embasamento envolvendo as questões da banca que realizará o nosso concurso, que é a Fundação Getúlio Vargas. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você quer fazer parte desse time que está realizando, que está estudando para os concursos do Censo 2022, entra aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai ter acesso a um link que vai te levar lá para o Google Sala de Aula. Lá você vai ter acesso de uma forma organizada, não só a esses vídeos que são publicados aqui no YouTube, mas também as nossas atividades de complementares, né, das aulas e também aos simulados, ok? Porque é muito importante que você também coloque em prática o que você está aprendendo. Só assistindo vídeos isso não resolve, certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso módulo. E aí, para você que está gostando, deixa o teu like, se inscreva no canal, isso é importante aqui para gente. Vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa aula sobre frações. Certo, então vamos lá, vamos iniciar frações. E a nossa primeira aula basicamente é sobre a ideia de número fracionário e nós vamos ver a leitura de números fracionários. Por que a leitura é importante? E lógico, por que é importante que você não negligencie os conteúdos que são colocados aqui. E por que eu estou falando isso, na verdade? No fundo, a gente tem uma tendência de negligenciar esses conteúdos. Por quê? Porque quando você fala de fração, o que lembra isso? Lembra de você, ou né, do estudante, lá atrás, no quinto ano, ou na quinta série, na antiga quinta série, na quarta série. Porque é lá que você aprende, né, frações. E aí a gente tem aquela sensação, hoje, depois de adulto, né? Poxa, eu tô adulto, às vezes eu já tenho até um curso superior. E sabe, eu já sei fração. Então, quando a gente já fala assim que já sabe, muitas vezes é o nosso ego que está tentando dar aquela inflada. Certo? Por quê? Porque você não quer dar o braço ao torcer que você até sabe frações. Só que na matemática você precisa lapidar esses conceitos. Certo? É importante que você revisite as ideias. O que é uma fração? Como que se lê uma fração? Como que soma, subtrai e tudo mais. Certo? Então, vamos nos abrir ao conceito, vamos nos abrir à nossa aula para a gente fortalecer o que nós já sabemos sobre frações. Certo? E lógico, quando eu falo aqui da ideia de fração e falo também da leitura de fração, é porque isso está caindo lá na tua prova. Então, muitas vezes lá na tua prova, várias questões de frações que eu já selecionei, ele não vai dar a fração. Certo? O que significa isso? Talvez ele não dê assim um terço. Certo? Ele não vai dar um terço, ele vai falar um terço, ele vai escrever um terço. Ou então ele pode colocar assim 7/24 avos. Então, se você não souber transformar da linguagem corrente, que é a nossa linguagem, para número, codificar isso para matemática, que 7/24 avos é 7 sobre 24, né, a grosso modo, então vai ficar difícil. Certo? Então, para isso que a gente vai estudar um pouco aqui da parte de leitura, que também vai ser uma coisa bem rápida, tudo bem? Vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa aula então. Vamos lá, vamos começar pela ideia de fração. Olha só o que eu vou apresentar aqui para vocês. Que a fração, ela representa, primeiramente, uma divisão ou um quociente. Aí você pensa, poxa, uma divisão ou um quociente? Então isso eu já fiz bastante. Sim, quando nós estudamos lá o conjunto dos números naturais, nós já fizemos bastante divisões ou quocientes de números naturais. Fizemos muitas vezes isso, certo? Ainda fazemos, ainda hoje, né? Então, aquilo representa uma fração. Tudo bem? Eu não representei lá no momento a fração. Agora nós vamos formalizar isso aqui. Tudo bem? Outra coisa,
representa também, a fração representa a parte de um todo. Porque essa é a ideia original da fração. A fração, ela veio para quê? Para a gente conseguir representar só uma parte de um todo. Tudo bem? Se eu quero fazer uma plantação de cana, uma plantação de qualquer coisa, às vezes eu não consigo dividir o meu espaço em partes inteiras, porque sobra um pedaço. Tudo bem? Aí surgiu a necessidade de nós criarmos as frações para representar uma parte de um todo. Certo? E é isso que nós vamos ver aqui. E nós vamos criar as nossas frações para a gente representar bem e, lógico, a gente passar para os conteúdos seguintes. Olha só, aqui desse lado aqui, esquerdo, eu tenho dois hexágonos. O que é um hexágono? É um polígono. O que é um polígono? É uma figura geométrica plana, certo? E o hexágono diz assim, ó, eu tenho 6 lados. O quadrado é uma figura geométrica plana, é um polígono também, só que um polígono de 4 lados. Aqui o hexágono tem 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo? E além disso, de ser um polígono, ele é um polígono regular. Todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida. E nós dividimos esse hexágono em 6 triângulos iguais, com as mesmas medidas. Lógico, eu fiz isso também com esse outro hexágono. Então, no fundo, eu tenho o quê? Eu tenho 6 triângulos aqui e tenho 6 triângulos aqui. Eu tenho 12 triângulos, certo? Aí você deve estar perguntando, mas por que está dividido em 2? Por que você criou 2? Por quê? É como se fosse assim. Ó, eu tenho 12 triângulos iguais, né? No caso, eles também são equiláteros, que têm as mesmas medidas, né? Dimensões. E eu quero pegar esses 12 triângulos e quero dividir em 2 grupos. Fizemos bastante isso nos módulos anteriores, né? Eu tenho 12 triângulos e quero formar 2 grupos. O que nós fazíamos lá atrás? Nós pegaríamos o 12, né? Ó, vou escrever aqui, ó. Eu pegaria o 12 e dividiria por 2, não é isso? O que eu vou encontrar aqui, ó? 2 vezes 6 vai dar 12 e resto 0. Não tem sobra, concorda? Então, o que é esse 12 aqui? É a quantidade de triângulos. Então, ele representa o que aqui na minha fração? O numerador. O numerador é aquele que fica na parte de cima. E o que é o denominador? O denominador é o meu divisor. É o cara que está dividindo o meu dividendo. Então, eu vou colocar o 2 aqui embaixo. E aí, essa divisão de 12 por 2 vai dar 6. Então, eu dividi os 12 triângulos em 2 grupos. Cada grupo tem 6 triângulos, certo? Então, essa é a nossa fração 12 dividido por 2. Esse número que está aqui em cima é o nosso numerador e o que está embaixo é o nosso denominador. Então, a fração ela representa uma divisão ou um quociente. Ah, mas eu quero botar o resultado, então coloque aqui o resultado. O resultado é 6. E aí nós vamos perceber o seguinte, existe também uma classificação para as frações. Essa é uma fração que no final das contas, ou lá no fundo, ela se transforma em quê? Em um número natural. Então, na verdade, essa fração ela é classificada como uma fração aparente. Por quê? Porque ela aparenta ser uma fração. Na verdade, ela representa um número natural. 12 dividido por 2, ou 12 meios, que é isso que nós vamos falar logo em seguida, que a leitura da fração é 12 meios, é a mesma coisa que 6, certo? Então, essa é uma aplicação, é uma representação dos números fracionários. E essa é a divisão que nós já conhecemos. Agora eu quero fazer a representação, mostrar que a fração representa também a parte de um todo. É isso que nós vamos fazer aqui. Agora, ao invés de um hexágono, o que eu tenho? Eu tenho um retângulo maior, tá? Esse retângulo maior foi dividido em 12 retângulos menores. E todos eles com a mesma medida. Então, eu tenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, aqui, aqui. E eu tenho 12 no total. Vocês percebam que eu tenho uma certa quantidade de
retângulos menores que foram pintados e outros que não foram pintados, certo? Então, eu posso representar por meio de uma fração os retângulos que foram pintados. Tudo bem? Então, eu vou até escrever aqui que eu vou fazer uma fração que representa as duas partes. Então, eu vou colocar aqui, ó, pintados. E vou colocar a fração que representa os pintados. A primeira pergunta que eu faço é, para a gente representar aqui a nossa fração, quantos retângulos menores eu tenho aqui ao todo? Eu tenho 12, né? Então, 12 representa o nosso denominador. É o todo, certo? São todas as quantidades, a totalidade. E o que representa o nosso numerador? O nosso numerador representa a quantidade que eu quero considerar. Se eu escrevi aqui os pintados, então vamos contar quantos pintados nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, aqui está o nosso numerador. Agora, como que se lê isso? Eu tenho 8 dozeavos, que nós vamos mostrar as regras daqui a pouco sobre tudo isso. Então, aqui eu tenho a fração de retângulos que foram pintados. Agora eu quero os não pintados. Vamos ver como é que fica? Certo. Olha só, mais uma vez. Quantos que eu tenho ao todo? Não são 12? Então, vamos colocar o nosso denominador aqui. 12 é o todo. É a totalidade de retângulos. Agora, se eu agora quero representar os não pintados, ou seja, os que estão brancos ali, então vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a fração, 4 dozeavos, que representa a quantidade de retângulos que não foram pintados. Certo? Essa aqui é uma fração própria. Por que ela é uma fração própria? Porque é uma fração propriamente dita. É uma fração que representa a origem das frações, que é uma parte de um todo. O numerador é menor do que o denominador, então eu represento uma parte de um todo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho uma fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador. Então, aqui eu tenho duas frações próprias. Aqui eu tenho uma fração, aqui desse lado esquerdo, uma fração aparente, certo? Então vamos lá, vamos finalizar nossa aula para a gente falar um pouco sobre a leitura, porque essa parte vai ser muito útil. Vamos lá, leitura das frações. Existem simplesmente 3 regras para a gente fazer isso aqui, a leitura das frações. E aí você vai perceber o seguinte, professor, tem que decorar isso aqui? Não. Quando você vivencia a coisa, você não precisa decorar nada. Dentro desse curso, você vai ter situações suficientes para você fazer uma leitura adequada e correta e espontânea das frações. Por quê? Porque nós faremos muitas atividades envolvendo frações, nós faremos simulados envolvendo frações, e isso vai ser suficiente para você se familiarizar com a leitura das frações. Certo, então vamos lá. O que eu vou falar aqui sobre a leitura das frações? Primeira regra, quando eu tenho frações com denominador de 2 a 9. Bem, tá aqui, ó. Quando eu tenho o denominador 5, por exemplo, eu vou falar o quê? Quinto. Quando eu tenho um denominador 7, eu vou falar sétimo. Quando eu tenho um denominador 2, eu vou falar meio. Certo? Então, por exemplo, eu posso escrever essa fração aqui, ó. Essa fração tem uma leitura. Ela significa 3 meios. Certo? 3 meios. Agora, e se eu quiser fazer uma fração envolvendo com denominador 4? Posso colocar aqui, ó. Essa aqui vai representar 10, quartos. Tudo bem? Então, toda vez que você tem um denominador de 2 até 9, você vai falar o denominador com essas palavras aqui embaixo. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 26 oitavos. Tudo bem? 26 oitavos. Então, você vai fazer a leitura do teu numerador
E o denominador, você vai olhar assim, caramba, o denominador é um número que está entre de 2 até 9. Então, eu vou ler 26 oitavos, certo? Mais outros exemplos aqui, ó. Eu tenho 4 sétimos, certo? Eu tenho aqui, ó, 16 terços. Olha aqui o 3, ó, 16 terços. Eu tenho 4 quintos, certo? É importante que você entenda isso. Por quê? Porque lá na prova ele vai mostrar assim, ó. Nem sempre ele vai mostrar a fração, como eu estava falando. Ele vai mostrar a leitura. E você vai ter que transformar a leitura em fração. Vamos lá, próxima. Eu tenho frações aqui com denominador que é uma potência de base 10. O que é uma potência de base 10? Para quem faltou as aulas lá do primeiro módulo. Potência de base 10 é quando você tem 10, 100, 1000, 10.000, não é verdade? De onde vem o 100? É 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. De onde vem o 1000? É 10 elevado ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E assim por diante, certo? E aí, como que eu vou ler uma fração? Ó, se eu escrevo isso aqui, ó, eu vou ler 1/10. Certo? Ó, quando eu estou falando de denominadores com potência, como forma de potência de base 10, eu vou ler isso aqui, ó. 1/10. Ah, então, e se for 100? Eu vou ler 3 centésimos. Certo? Olha aqui a palavra aqui, ó. Ah, então, e se fosse 24 sobre 1000? É 24 milésimos. Certo? Ah, então, e se fosse com 10.000? Vamos lá. 5 sobre 10.000 é 5 décimos de milésimos. E assim por diante. Certo? Então, essa é a leitura que nós fazemos das frações quando nós temos, ó, quando nós temos denominador na forma de potência de base 10. Mais uma vez, quando eu tenho denominador de 2 a 9, nós vamos usar meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Ah, e o 10? Nós vamos usar décimo. E o 11 e o 12? Aí eu vou falar agora para vocês, tá bom? Mas quando chegar no 100, você vai usar centésimo. No 1000, milésimo. No 10.000, décimo de milésimo. Certo? Vamos lá, vamos para a última parte. Olha só, agora eu quero falar dos casos, dos demais casos. O que é os demais casos? Eu acabei de falar, né? De 2 até 9, eu tenho a regrinha. Meio, terço, quarto, quinto e assim por diante. Até nonos. Até nono, né? Quando for potência de base 10, que é essa aqui, ó, eu vou usar décimo, centésimo, milésimo. E tudo que foge essas duas regras é nos demais casos. Certo? Então, lemos o numerador e, em seguida, o denominador seguido da palavra avos. Então, bora lá, ó. Como que eu leio isso aqui? Ele não se... O 13, olha o 13. Não se encaixa na primeira regra, nem na segunda. Então, como que eu vou ler isso? Ele fala aqui, ó, lemos o numerador, então eu vou ler 3, e em seguida o denominador. Só que o denominador é seguido da palavra avos. Então, é 3, 13 avos, certo? 3, 13 avos. Eu posso falar assim, ó, 16, 23 avos, certo? Porque ela não se encaixa na primeira regra e nem na segunda. Eu posso falar 10, 15 avos. Ah, mas apareceu 10. Olha aqui o 10 aqui. Não. O numerador não é a regra. A regra está no denominador. Se o denominador fosse 10, aí eu ia ler décimos. Só que o 10 está no numerador. Então eu vou ler assim, ó. 10, 15 avos. Certo? Mais um exemplo aqui para terminar, ó. Eu tenho 3, 97 avos. Certo? Então, pessoal, eu já disponibilizei uma atividade relacionada basicamente à leitura dos números fracionários.
é importante que você faça com muita dedicação, principalmente para você que tem aí alguma dificuldade ainda, para você reforçar e para você chegar no final do módulo de frações e você olhar e falar assim: nossa, eu sei ler fração, que é uma beleza. Certo? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.